Jerusalém sem estágio, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa e que te ides tratando à medida de caminhar? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? 19. Lhes perguntou: quais? E eles lhe explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais que conosco estavam nos surpreendendo, têm ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viam. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Contudo, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar à frente. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando expunha as Escrituras? Amém? Eu queria que você orasse agora pela palavra, para que o Senhor falasse no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela tua palavra, que é verdade, que é vida, que é transformadora, que nos muda. A tua palavra que nos renova, porque mesmo nós ouvindo ela diversas vezes, ela se renova a cada manhã, ela fala conosco, fala no nosso coração, que os nossos olhos venham ser abertos para o Evangelho. Diga amém. Amém. Irmão, aqui, Jesus, ele havia morrido numa sexta-feira. E antes da sua morte, Jesus tinha dito: olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É necessário que eu morra. Então, na Páscoa, Jesus, ele morre ali durante a Páscoa, porque ele é o ressuscitar. Então, Jesus, quando ele morre na Páscoa, ele diz: olha, mas eu vou ressuscitar. Só que os discípulos, eles não entendiam. Os seus olhos estavam fechados para o Evangelho. Os seus olhos estavam fechados para a revelação de que Cristo ressuscitaria. Então, quando foi no terceiro dia, se você for ver lá no versículo 1, as mulheres, elas vão de madrugada ao túmulo. E quando elas chegam de madrugada, o corpo de Jesus não está lá, então ela tem visão de anjos. Elas têm visões de anjos. E esses anjos dizem: olha, ele está vivo, ele ressuscitou. E o próprio Jesus aparece a essas mulheres. Então essas mulheres vão até os discípulos e contam e dizem: olha, Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou, ele está vivo. Então os discípulos, eles saem correndo, vão até o túmulo, e quando chega lá, o túmulo está vazio. E esses dois discípulos, um deles chamado Cleopas, muitos dos comentaristas bíblicos acreditam que era um casal. Então esses discípulos, eles ouviram o testemunho das mulheres de que ele havia ressuscitado. Eles ouvem os discípulos dizendo: olha, Jesus, o túmulo está vazio. Mas esses discípulos não creem. Então esses discípulos agora, Jesus havia dito que após a sua ressurreição era necessário eles ficarem em Jerusalém até do alto receber poder. Porém, esses discípulos entristecidos, porém esses discípulos
com o coração cheio de dúvida, sem entender o que Deus estava fazendo, esses discípulos voltam para a sua aldeia. Por cerca de 14 quilômetros, esses discípulos estão andando, e o comentário deles é: você viu, nós andamos com Jesus durante 3 anos, nós demos a nossa vida, nós entregamos o nosso ministério, e agora Jesus morreu, ressuscitou. Provavelmente eles tinham parentes naquela aldeia, e eles deviam estar pensando: o que nós vamos falar quando chegar nas nossas casas? Vamos falar que ele não era Cristo? Vamos falar que ele morreu? Como que nós vamos falar? Então eles estão profundamente entristecidos, quando de repente Jesus se põe no meio deles. Jesus se põe no meio deles, mas os seus olhos continuavam fechados. Os seus olhos continuavam fechados para entender o Evangelho. E os seus olhos continuavam fechados para entender que era Jesus. E quantos de nós não somos assim? Nós ainda não, por mais que nós estamos caminhando, por mais que nós estamos andando com Cristo, nós ainda não estamos enxergando o Evangelho ao nosso lado. Então, Jesus no versículo 27, Marcel, coloque aí para mim 27, isso, coloque 27, ele diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, lhes explicava, lhes expunha as Escrituras, e o que dele se achava, pode voltar lá, e o que dele se achava. Então Jesus pega a Bíblia, não tinha Bíblia ainda como nós temos. Então Jesus começa a dizer para aqueles dois: olha, então Jesus começa dizendo: olha, começando por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então ele começando lá por Gênesis, por Êxodo, por Número, por Levítico, por Deuteronômio, ele começa a dizer em cada um desses livros o que é que estava escrito a respeito do próprio Jesus. Então, quando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, Jesus está dizendo: eu sou esse descendente. Quando ele está dizendo: olha, quando o sacrifício era oferecido lá no tabernáculo para cobrir o pecado do povo, cordeiros eram oferecidos, eu sou o verdadeiro cordeiro de Deus. Quando lá em Josué, o anjo apareceu a Josué, eu era o anjo do Senhor. Então, durante toda a história bíblica, não só em Moisés, mas em todos os profetas, o que está escrito é a meu respeito, porque eu sou o Messias. E aí Jesus começa a dizer em cada livro da Bíblia aquilo que está escrito a respeito dele. Ou seja, o que está escrito de Gênesis até Malaquias na antiga aliança está apontando para ele diariamente. Amém. Às vezes você lê o Antigo Testamento e você fala: pastor, é complicado o Antigo Testamento. Não é complicado o Antigo Testamento. O que nós precisamos é enxergar em cada detalhe do Antigo Testamento a obra do Evangelho de Cristo. Porque o Antigo Testamento, o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento é a realização do Antigo Testamento. Então tudo que estava escrito, ele começa a expor. Enquanto ele expõe, o coração daqueles 2 discípulos começa a queimar. O coração daqueles 2 discípulos começa a arder. Sabe, irmãos, que o nosso coração também tem a arder enquanto a palavra está no seu coração. Que você não deixe a sua mente ser roubada, mas que o seu coração venha ser exposto. E algumas coisas que a palavra, que o Evangelho nos responde. A primeira coisa que o Evangelho nos responde é: de onde nós viemos. De onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Existe apenas um Deus infinito, um Deus que criou todas as coisas. Então o Evangelho nos traz uma resposta. E a resposta está lá em Gênesis 1, é que Ele criou todas as coisas. Agora, não apenas isso, além de criar todas as coisas, Deus, antes da fundação do mundo, Deus estava em plena comunhão. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é um Deus triuno. Deus é um Deus que vive consigo mesmo em comunidade, onde Deus Pai ama Deus Filho ama Deus Espírito Santo, e os 3 se adoram e servem um ao outro. Lá em João capítulo 1, versículo 4, projeta para mim João 1, 4. João capítulo 1,
versículo 4. João 4. Pode colocar a partir do 1 mesmo, Marcelo? Deixa eu. A partir do 1. Isso. Olha só, presta atenção em mim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é Cristo. O Verbo aqui é Jesus. Então, desde o início da criação, Jesus era com Deus. E aí no versículo 2 diz assim: Ele estava no princípio com Deus. Ele é Deus, estava com Deus. Versículo 3: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. 4: Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Desde o princípio da criação, Deus Filho já estava em comunhão com Deus Pai, em comunhão com Deus Espírito. Interessante que Deus não nos criou. Talvez você me pergunte, pastor, então por que Deus nos criou? Por que Deus criou a humanidade? Eu quero te dizer algo: Deus não nos criou porque precisava de nós. Deus não nos criou porque Ele precisava de um ser para amar. Porque amar, Deus amava a Deus Filho, amava a Deus Espírito, sendo um Deus só. Deus não precisava de nós, mas Deus resolveu nos criar. Deus resolveu nos fazer. Por que Ele fez isso? Ele nos criou para compartilhar esse amor. Ele nos criou para compartilhar esse amor e serviço. Agora, Ele compartilha conosco aquilo que Ele já tem. O amor de Deus não passou a existir quando nós existimos. O amor de Deus já existia antes. E agora Deus compartilha esse amor comigo e com você. Agora, olha que poderoso. João capítulo 17, versículo 20. Fala como que então a humanidade deveria andar com Deus. João 17, 20. Diz assim: E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra te creem. Versículo 21. Para que todos sejam um. Fala assim: todos sejam um. Aí ele diz: Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus, Jesus está orando dizendo: Eu quero que aqueles que creem em mim sejam um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito é um. Amém? Amém? E aí ele diz assim no versículo 22: E eu lhes dei a glória que de mim recebeste, para que sejam um como nós somos um. Não existe mais de um Deus, há um Deus só. Eu neles em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado. Irmão, 24 também. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Quando que Deus amou Jesus, irmão? Antes da fundação. Quando? O amor de Deus para com Deus Filho foi antes da fundação do mundo. Jesus passou a existir depois que ele nasceu de Maria. Não. Jesus, ele é o Criador. Jesus, a maior glória, eu falei hoje de manhã, a maior glória é o Deus Pai. Entre aspas, se diminuir e caber dentro do Deus do universo, por amor a você, entrou dentro de um universo, se tornou, cresceu, se tornou homem. O Deus que nunca te obedecido também te obedecer. Por que ele fez isso? Porque ele é o principal da nossa história. Agora, esse amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, um amando um ao outro, se servindo, vivendo a vida. O que ele faz? Ele nos cria. E o fato dele nos criar é para que ele e você. Uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o propósito da criação. Sabe qual é o propósito da criação? Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito se ama, o Evangelho é que nós também amemos a Deus e também amemos o nosso irmão. O propósito da criação é que Deus, que nós amemos a Deus, servimos a Ele e o adoremos, e nós também servimos e amamos o nosso irmão. E isso
está resumido no Evangelho. Agora, irmãos, pastor, o que deu errado? Porque você concorda que a humanidade não vive assim? A humanidade, ao invés de cumprir o propósito de servir a Deus e de amar a Deus, porque então a humanidade, ela cai no pecado. A humanidade, ela comete alta traição contra o seu Criador. E ao invés da humanidade amar a Deus e adorar a Deus e servir a Deus, agora essa mesma humanidade, ela passa a obedecer ao diabo quando come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora essa mesma humanidade, que era para servir a Deus, essa humanidade se rebela contra Deus. Ela sai do eixo, ela sai do propósito que era para adorar a Deus. Então agora essa humanidade, ela está no pecado. Ela comete alta traição. E o fato dessa humanidade cometer alta traição, ela se coloca debaixo de duas coisas. O que deu errado é o pecado. E esse pecado tem consequência. A primeira consequência, escravidão. Romanos 6,15. Romanos 6,15. A primeira consequência é a escravidão. Romanos capítulo 6, versículo 15. Então, Paulo aqui, falando para aqueles que já estão debaixo da graça, Paulo diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. E por que nós que estamos debaixo da graça não devemos viver no pecado? Não sabeis vós que quem vos apresentar por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Essa palavra servo é escravo. Escravo. Paulo está dizendo, se você é escravo do pecado, você vai servir a quem, irmão? Se você é escravo do pecado, você é servo do pecado, quem que você serve? Se você é escravo do pecado, você serve a quem? Ao pecado. Sim ou não? Sim, o escravo serve ao seu Senhor. Então, como o homem é escravo do pecado, a quem que ele estava servindo? Ao pecado. Amém? Está entendendo? Amém. Essa é a escravidão. Aí ele diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina, ao Evangelho, a que fosse entregue, 18. E libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Agora era assim, você era escravo do pecado. Mas o dia que você creu em Jesus, você é escravo da justiça de Cristo. Diga amém. Amém. Por que eu não vou viver mais escravo do pecado? Porque agora eu sou servo da justiça. Agora, a humanidade inteira está debaixo dessa escravidão. Por isso todos pecaram. E não só a escravidão, mas essa humanidade, ela está debaixo de condenação. No versículo 19, eu vou ler todo, diz assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentais os vossos membros para servirem a imundície e a maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servir a justiça e para a santificação. 20. Porque quando eras servo do pecado, estavas livres da justiça. Aqui há algo poderoso. Porque aquele que é escravo do pecado, você não consegue exigir dele boas obras. Aí 21. E que o fruto tinhas então que o fim delas é a morte. 22. Mas agora, liberto do pecado, e servo, e feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, presta atenção. Já que a humanidade se rebelou contra Deus, a primeira coisa que essa humanidade se colocou debaixo é da escravidão de Deus. Mas a segunda coisa é que essa humanidade, ela se colocou debaixo de condenação.
O que deu errado no pecado, que não foi simplesmente comer da fruta de uma árvore, mas quando ela faz isso, ele comete alta traição, é que ele se colocou. E nós todos estamos em Adão, e nós também estávamos debaixo da escravidão, estávamos debaixo de condenação. Talvez você fale, pastor, condenação é uma palavra muito forte. E eu quero te dar um exemplo. Imagina que alguém, a sua mãe o criou, e a sua mãe ensinou todos os preceitos morais. Ensinou a não mentir, ensinou a não roubar, ensinou a não matar. A sua mãe, ela passava fome para poder pagar a faculdade desse filho. A sua mãe passava necessidade para poder dar roupa, dar comida. E falou, filho, seja um bom homem. E esse filho, ele cresce, ele arruma um bom emprego, ele arruma um bom trabalho, e ele é um bom homem. Ele é um bom pai de família, ele não mata, ele não rouba, ele não comete crimes. Agora eu te pergunto, esse bom homem, ele nunca mais liga para a mãe. Esse bom homem, a sua mãe está passando necessidade, e nunca mais ele sequer manda uma mensagem para a sua mãe. E esse homem, apesar de ser um bom pai de família, esse homem, ele não tem relacionamento com a sua mãe. Eu te pergunto, você aprovaria esse homem? Não. Por que você não aprovaria esse homem? Ele é um bom homem. Ele é ingrato. Ele não tem relacionamento com a mãe. Exato. Você sabe qual é o problema do homem? Apesar dele se achar bom, ele está distante de Deus. Por isso todo homem é digno de condenação. Às vezes nós queremos chamar para a igreja e trazer para o Evangelho aquela pessoa que está muito mal, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas deixa eu te falar, todo homem precisa do Evangelho. Toda mulher precisa do Evangelho. E eu quero falar para você, talvez você tenha um amigo que você fala, esse não precisa da igreja, esse não precisa do Evangelho, porque ele é um bom homem, ele é um homem honesto. Eu quero te dizer que este homem é o que mais precisa do Evangelho. Daquele que o criou. Porque o propósito para qual nós fomos criados é adorar e servir a Deus. E servir ao nosso irmão. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que nós vemos é que nós viemos de Deus. Há um único Deus que vive em comunidade, o único Deus que adora e nos serve um ao outro e nos criou para esse propósito. Mas a segunda coisa é que por que as coisas deram errado? Por causa do pecado, que nos causou escravidão e condenação. Terceiro, já que a humanidade está debaixo de escravidão e condenação, o que pode restaurar as coisas? O que pode trazer as coisas de volta? Eu quero te dizer que a restauração das coisas é a boa notícia do Evangelho, que só pode dar através de Jesus. Jesus, então, Deus, Ele não assiste a sua humanidade que está em perdição, que está em escravidão, que está em condenação. Deus não precisava nos salvar. Mas Deus olha para a sua humanidade e vê a sua humanidade em perdição. Então o que o próprio Deus faz? O próprio Deus, ele se faz ator principal. E o próprio Deus, como diz João 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém. Então Deus, ele se torna homem. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E Jesus então se torna ator principal da nossa restauração. E a primeira coisa que ele faz é se encarnando como homem. Jesus se torna homem. Jesus vem através da sua encarnação e se torna homem. João 3,16, projeta para mim, Marcelo. João 3,16. João 3,16 diz assim. Você conhece muito bem esse versículo. E diz assim, 3,16. Porque Deus amou o mundo. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que crê não pereça, mas tenha vida. Deus vendo a humanidade em perdição, Deus Filho vem e habita entre nós. Mas Ele não apenas habita entre nós, porque apenas habitar entre nós não nos restauraria. Para nos restaurar, a segunda coisa, Ele nos substitui. Ele nos substitui, Ele se coloca em nosso lugar.
Imagina comigo que alguém, um ladrão, ele mata, rouba uma pessoa. E aí esse ladrão, ele, depois de ser preso, ele está diante de um justo juiz. Um juiz muito justo. E esse ladrão, sinceramente, de verdade, ele se arrepende pelo seu roubo e pelo seu assassinato. E sinceramente ele diz, nunca mais vou fazer isso. O juiz justo pode dizer, tudo bem, você está liberado, pode ir para casa. Se esse juiz falasse assim, não, você se arrependeu sinceramente, você está liberado, esse juiz seria justo? Não. Você lembra que eu e você merecíamos condenação? Sim. O simples fato de eu e você nos arrependermos sinceramente pelo nosso pecado não nos dá direito de voltar para casa e está tudo bem. Deus passar o pano. Não vai ter lá no dia do juízo final, Deus fala, não, deixa passar. Se Deus fizesse isso, Deus não seria justo juiz, mas Deus é justo juiz. A única forma desse homem ser livre da sua condenação é ele pagar a sua pena. Adão foi quem pecou. E eu e você estávamos em Adão. E agora, a semelhança de Adão, alguém precisava pagar a pena. E essa pessoa não podia ter dívida, porque como que você paga a dívida de outro, sendo que você também é devedor? Então Deus, Todo-Poderoso, Ele se faz homem, e agora Ele nos substitui. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim, Hebreus 4, 15, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só, todos concordaram comigo que todos nós merecemos condenação, sim ou não? Sim. Agora, se nós que tínhamos pecado, merecíamos condenação, Jesus que é justo, merecia o quê? Bênção? Sim ou não? Lá em Romanos 3, capítulo, versículo 9, Romanos 3, 9, diz assim, Romanos 3, 9, 3, 9 diz assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo de pecado. Versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer. Não há nenhum justo. Então vamos lá. Se não há nenhum justo, o único que merecia terminar sua história abençoado, quem é? Jesus. Porque Jesus foi o único que é justo. Você pode pegar o homem mais santo que você pensar. A Bíblia está dizendo que ele não é justo. Nenhum é justo. Só teve um que foi tentado e não pecou. Que é quem? Jesus. Então vamos lá. Então nós merecemos condenação e Ele merece a bênção. Perfeito? Mas olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Lá em 1 Pedro 3,18 diz assim. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Lá no final da sua Bíblia. Diz assim. Presta atenção. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Mas espera aí, ele não tem pecado. Ok? Perfeito? O justo pelo injusto. Para levar-nos Deus mortificado na verdade na carne, mas edificado no Espírito. Você sabe o que ele fez? Vamos ler mais um versículo, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem que não conheceu o pecado? Jesus. O fez pecado por nós. Jesus se fez pecado. Justiça de Deus. Sabe o que foi feito no tribunal? Nós que éramos merecido réu de morte. Chegou alguém e disse, eu morro no lugar dele.
E Ele cumpriu toda a pena, toda a dívida, minha e você. Era para nós sermos condenados à cruz. Era para nós sermos condenados à morte. Mas Ele foi condenado em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus. Agora Ele nos substitui. No tribunal há uma substituição. Justo juiz não pode deixar passar. E como Ele não pode deixar passar, o próprio Cristo, o Cordeiro sem defeito, vem, o justo, paga o preço em nosso lugar. Antes nós éramos pecadores por causa de Adão. Agora nós somos justos por causa de Jesus. Pastor, mas se alguém não crer nessa obra, não tem problema, ele vai pagar a dívida dele. Como? Eternamente. Mas quantos aqui creem que Jesus pagou sua dívida? Glória a Deus. Colossenses 2,13 diz assim. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: e quanto a vós, estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as vossas ofensas. Irmãos, aquele seu pecado mais tenebroso, mais terrível, Ele perdoou. Por que Ele perdoou? Ele só pode perdoar a dívida porque alguém pagou a dívida. Amém? Aí no 13, 14 ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando na cruz. Alguém aqui sabe o que é promissória? Alguém sabe o que é promissória? Sabe o que é um promissória? Promissória era o seguinte: de primeiro não tinha cartão de crédito. Então como que as pessoas faziam? Imagina que você quer comprar uma casa. Uma casa acho que é muito alta para promissória, vai. Ou quer comprar um móvel. Então o que as lojas faziam? As lojas pegavam e faziam um carnezinho de promissória. E toda vez que você pagava, ele te dava o papel de dívida para você. Essa era a sua promissória. Então o que você fazia com a promissória? Você rasgava a promissória. Porque a dívida estava paga. O que Jesus fez na cruz? Jesus pegou todos os seus pecados. Pegou a lista de dívida que era contra mim e você. E na cruz do Calvário, Jesus rasgou as nossas dívidas. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus! Pastor, só as minhas dívidas do passado? Não, as suas dívidas do passado, do presente e do futuro. Ele já pagou na cruz do Calvário. Amém? O que as pessoas precisam ouvir é essa boa notícia das boas novas, que as suas dívidas foram pagas. Amém? Amém. Terceira coisa, Ele restaurará todas as coisas. 2 Pedro 3,13. Coloquem para mim, Marcelo. 2 Pedro 3,13. No final, na primeira vez que Cristo veio, Ele veio em carne, Ele veio em fraqueza para sofrer os nossos pecados. Mas na segunda vez que Ele vier, Ele virá para destruir toda a injustiça, para destruir toda a morte, todo o sofrimento. Ele diz assim: mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ele não somente restaurará o nosso corpo, Ele não somente restaurará a nossa alma, o nosso espírito, mas a Bíblia nos promete que no final da história haverá restauração de todas as coisas. No final, o projeto de Deus, que começou lá em Gênesis, vai se complementar lá em Apocalipse, com novos céus e nova terra. E o que nós faremos no final de tudo? Adoraremos, serviremos a Ele para sempre, junto com o Pai, junto com o Filho e junto com o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora o que nós precisamos fazer? Hoje já fazer isso. A partir de agora já fazer isso. Porque quando a humanidade caiu, ela levantou ídolos no coração. A humanidade criada para adorar a Deus, a humanidade colocou ídolos no seu coração. Ou você serve a Deus, ou você serve outra coisa. Tem pessoas que o seu ídolo é a carência sentimental. O seu ídolo é o trabalho. O seu ídolo é o filho. Tem ídolos que parecem até bonitinho, né? Mas deixa eu te falar
quando nós não temos o nosso coração para servir a Deus. O perigo da religião, o perigo da religião principalmente hoje, é que elas querem que as pessoas sirvam aos seus ídolos e não a Deus. Venha para Jesus que você vai ter isso, que você vai ter aquilo. Nós não viemos Jesus para isso, por mais que Ele possa nos dar, nós viemos para Jesus, porque nós queremos servir e adorá-lo e viver em comunhão com Ele. E nós podemos fazer isso através do sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Como que eu posso ser restaurado? Resposta: fé. O caminho de Deus para a restauração se chama fé. Fé no que, pastor? Fé na obra de Cristo. Fé que Ele morreu, fé que Ele é Deus, fé que Ele morreu e fé que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não é o tamanho da sua fé, mas é o objeto da sua fé que te restaura. Não importa o tamanho da sua fé nessa noite, mas se você crê nessa obra de Jesus, mas se você crê que Jesus deu a vida por você, se você crê que Jesus se entregou completamente por você. Hoje de manhã eu usei uma ilustração e eu vou usar novamente aqui. Lucas, vem aqui. Vem aqui, Lucas. Vou usar você. Deixa eu ver aqui. Vou usar minha mãe também. Vem aqui. Fica aqui. Gente, quem não sabe, essa é minha mãe, tá bom? Pronto, fica lá de frente. Oh, deixa eu ver quem mais aqui. Igor, vem aqui, Igor. Vem aqui. Quero dar um exemplo. Tá bom? Isso. Fica. Igor, fica do lado de lá do Lucas. Tá bom, aqui. Imagina. A senhora tem medo de avião? Não tem medo de andar de avião? Que bom. Você tem medo de andar de avião? Você já andou de avião? E como que você sabe que você tem medo? Pela altura. Vamos lá, ó. A minha mãe não tem medo de andar de avião. Você já andou de avião, né? Ah, então tá bom. Vamos lá. O Lucas tem medo de andar de avião. O Igor é o piloto. Beleza? Ela falou bicha, né? Mas vamos supor que o Igor é o piloto perfeito. Tá bom? O piloto perfeito, muitos anos de experiência. Aí, melhor, eu vou usar uma terceira pessoa aqui. Vamos lá, quem quer vir aqui rapidamente? Vem aqui rapidamente uma pessoa aqui. Vem aqui, gente, vem aqui. Vem aqui, Sueli. Isso, vem aqui, Sueli. Ó, fica aqui do lado. Isso, vamos lá, fica aqui. A Sueli é o seguinte, alguém disse o seguinte, ó, esse avião vai partir dessa cidade e essa cidade vai ser destruída. A Sueli, ela não coloca fé na história. Ela fala, isso é conversa, isso é balela, eu vou entrar nesse avião nada, vai que esse avião cai, vai que isso é historinha. Alguma cidade já foi destruída completamente? Não, então eu vou ficar aqui. A minha mãe, ela acreditou, falou, não, eu vou entrar no avião. Vai dar certo, eu vou sair dessa cidade e eu vou entrar nesse avião. O Lucas acreditou na história que a cidade seria destruída. Porém, ele está com medo de entrar nesse avião. Então ele entra no avião assim, ó, tremendo. A Sueli ficou de fora do voo. Perfeito? A minha mãe entrou, colocou o cinto, ligou lá quem andou de avião, sabe que tem uma telinha que você assiste um bom filme, você colocou uma série lá, tinha um banco da frente, ela colocou o pé assim, deitou folgada e tal, passou a moça do lanche e ela perguntou para ela, você quer lanche? Ela falou assim, só tem esse, manda mais. O Lucas, quando ele colocou o cinto tremendo. E aí ele colocou o cinto tremendo, a moça passou, falou assim, você quer o lanche? Ele falou, não, vou jejuar. E aí quando ele colocou, ele falou assim, Deus, se esse avião não cair, eu prometo que eu vou ser dizimista, nunca mais falto no culto, eu prometo não pecar nunca mais, Jesus, e eu assim, estava duro assim. O Igor era o piloto perfeito. Aí eu te digo, final da história, eu vou te contar. A cidade foi destruída. O que acontece com a Sueli? Morre, foi destruída. A minha mãe, que estava lá no avião, tranquila, confiando no piloto, ela chegou bem, sim ou não? Sim. O Lucas estava no mesmo avião que ela, chegou bem, sim ou não? Sim. Sim. Agora deixa eu perguntar, ele aproveitou a viagem? Não. Assim é o cristão. Se você crê em Jesus, se você não crê em Jesus,
Vai ter um dia que esse mundo será destruído. Mas se você crê em Jesus e você descansa na obra dele e não na sua, você vai ter uma vida cristã saudável. Você vai ter uma vida cristã que você desfruta. Mas se você crê o suficiente para entrar no avião, mas você está achando ainda que é por causa dos seus dízimos, das suas ofertas e do seu jejum, você vai chegar um dia no céu. Você ainda crê na obra, mas qual é o seu problema? Você passou uma vida inteira, uma viagem inteira, com medo, e você não desfrutou da viagem. Vamos entender? Obrigado. Vamos aplaudir aos irmãos aí que tiveram coragem de vir aqui na frente. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual dos 3 personagens você é? Eu sou a sua mãe. Amém! Glória a Deus! Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Romanos 8:1. Isso pode se levantar. Romanos 8:1. A Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Chamar os irmãos do louvor para vir aqui. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, o Evangelho é a história de Deus nos criando, de Deus nos redimindo. É a história de que no final de todas as coisas, o alvo de Deus é ter comunhão conosco. A verdade é que no meio do caminho algo deu errado. O homem caiu, o homem pecou, se tornou escravo e condenado. Mas a verdade é que a restauração, ela vem através da nossa vida, por meio de Jesus se encarnando, Jesus nos substituindo e Jesus nos restaurando. E a única forma de você ser restaurado é pela fé. A Bíblia diz que quando aqueles discípulos participaram da ceia, partiram o pão, os seus olhos foram abertos. Pastor, essa mensagem não é para quem não é cristão ainda, ou para quem não é convertido. Aqueles personagens, eles eram discípulos, mas eles ainda não tinham tido revelação do Evangelho. A minha oração é para que você tenha revelação do Evangelho a partir de hoje. E quando você tem revelação do Evangelho, as boas obras de Cristo se manifestam na sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantamos, talvez você tenha vivido uma vida cristã sem descanso. Talvez você tenha vivido uma vida cristã angustiada, onde você não consegue vencer o pecado, onde você não consegue viver o Evangelho. Mas você vai orar agora e você vai dizer: eu creio na obra da cruz, eu creio naquilo que Jesus fez na minha vida, e eu creio que a minha vida vai ser mudada. Talvez você diga, pastor, a minha fé não é muito grande. Mas Jesus disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, serei por você. Não há mais condenação sobre a sua vida. Jesus é a perfeita substituição. Nós estávamos condenados, mas Ele nos substituiu na cruz do Calvário. A salvação é pela graça mediante a fé. As obras são consequências do que você crê.